Bem-vindo ao Literato, o podcast que vai ajudá-lo a entender como são as provas de literatura na FUVEST e como se preparar para elas. Olá, eu sou o Malala e eu vou acompanhar vocês em 3 dos episódios de nosso podcast Literato. Lembrando que nosso objetivo é conversar um pouco sobre como a literatura costuma aparecer nas provas da FUVEST. Nos 2 primeiros episódios, vimos com o Fabrício o histórico da FUVEST de apresentar obras recomendadas e obras obrigatórias, que são os 9 livros da lista. E a gente viu também como as questões costumam aparecer nas provas. A gente sabe que a quantidade de leitura exigida é muito grande, mas eu recomendo muito persistência e certa tranquilidade, até porque tem muito trabalho na internet que pode ajudar com o contato inicial com as obras. Na descrição desse podcast tem um link com algum desses trabalhos que podem ser de grande ajuda com as questões de português na FUVEST, tanto na parte da gramática quanto na parte da redação e também com a parte da literatura, com as obras obrigatórias. Além disso, eu pretendo nos próximos episódios apresentar a visão de que ler com calma e com qualidade, de fato sentindo a obra e os textos e nos deixando levar pela riqueza de suas linguagens, pode ser um fator muito importante no momento de resolução da prova. Antes de falar um pouco mais sobre a literatura, eu gostaria de propor uma reflexão através de algumas perguntas. Quais obras ficcionais você gosta? Quais livros, quais músicas, filmes, séries? Você tem alguma obra que fez você mudar bastante o seu pensamento e a sua visão de mundo? E também quais sentimentos vocês têm quando vocês estão vendo um filme, ouvindo uma música, lendo um livro? Vocês relaxam, vocês ficam estressados? Essas obras ajudam vocês a se preparar melhor para a vida? Ajudam vocês ou dificultam a perceber como está o sentimento de vocês? Eu acho essas reflexões bastante importantes, porque a arte, a ficção, a fabulação faz muito bem pra gente e além dela ser uma necessidade humana, ela também é um direito que todo mundo precisa ter, pois é fundamental para nossa existência a gente saber que há outros mundos possíveis. Isso quem nos ensina é um grande crítico literário, Antônio Cândido, em O Direito à Literatura. A minha intenção de ressaltar isso é que a gente nunca pode subestimar e nem ignorar toda a bagagem que a gente já tem de obras. A gente já leu muita coisa, já assistiu muita coisa, já ouviu muita coisa e é muito mais vantajoso a gente se colocar o desafio de ampliar nossa bagagem, apreciando obras de arte que antes a gente não estava acostumado, justamente para ter outras perspectivas de entender o mundo, de aproveitar o mundo. Ainda nesse sentido, é importante a gente começar a perceber que as obras literárias cobradas na FUVEST, apesar de nem sempre estarem na linguagem que estamos acostumados, elas tratam de questões, de preocupações, sentimentos que são bastante frequentes nas obras que a gente já está acostumado e já conhecemos e gostamos. E por conta disso, esse episódio e os próximos, eles pretendem justamente contribuir um pouco com esse percurso de leitura, com a possibilidade de comparação entre algumas obras que aparentemente não possuem nada em comum, seja pelo tema, pelo modo que foi dito, e a partir disso perceber que na verdade essas obras possuem muitas coisas em comum e dizem muito respeito a gente. Então eu espero que esses episódios sirvam como estímulo para o hábito de leitura para todos nós, porque é muito importante lermos constantemente mais e mais literatura. Uma pergunta que fica é: qual é a diferença entre um texto literário e um texto não literário? Para refletir um pouco sobre essa questão e perceber algumas diferenças, vamos ler junto um poema do Manuel Bandeira chamado Poema de Finados e um outro texto que se propõe a dizer as mesmas coisas que o poema. E esse exemplo ele foi retirado de um livro chamado Introdução à Linguística, organizado pelo Fiorin. Vamos ler primeiro o trecho com a linguagem mais do dia a dia. É o seguinte: como amanhã é dia dos finados, eu queria pedir para você ir ao cemitério visitar o meu pai. Eu gostaria que você pusesse umas flores no túmulo dele e que rezasse não por ele, mas por mim, que por ter guardado na lembrança somente os momentos de amargura, me sinto tão morto quanto ele. Daí agora, vamos ler o poema do Manuel Bandeira. Poema de Finados. Amanhã, que é dia dos mortos, vai ao cemitério, vai, e procura entre as sepulturas a sepultura de meu pai.
Leva 3 rosas bem bonitas, ajoelha e reza uma oração. Não pelo pai, mas pelo filho. O filho tem mais precisão. O que resta de mim na vida é a amargura do que sofri. Pois nada quero, nada espero, em verdade estou morto ali. Uau! Então, daria para comentar muitas coisas sobre a diferença entre esses dois textos, mas como a ênfase do momento é apenas caracterizar a diferença da literatura com os textos do cotidiano, é importante fazer alguns destaques. Enquanto o primeiro texto é mais direto, ao passar a informação de que alguém está pedindo para outra pessoa visitar o túmulo do pai dela, para deixar flores e rezar pelo filho em sofrimento, é possível perceber que o poema de Bandeira é muito mais cuidadoso com as palavras, como por exemplo tem rima em todo o poema. E é bastante evidente também a diferença no final. Enquanto o primeiro texto ele finaliza dizendo "me sinto tão morto quanto ele", a estrofe final do poema de Bandeira é elaborada de tal maneira que fica muito mais expressivo o sofrimento do poeta, uma vez que é dito "em verdade estou morto ali". A força desse final destaca o sofrimento, pois mesmo estando vivo, a impressão que fica é que ele está mais morto do que o seu próprio pai, que está lá enterrado literalmente no cemitério. E quando a gente retoma o título do poema, que é Poema de Finados, a gente pode perceber que além da referência do feriado de Finados, o poema trata tanto da morte da voz poética, quanto da morte de seu pai. Mesmo a voz poética não estando de fato morta, é possível perceber com mais intensidade seus sentimentos através de como o poema foi elaborado. Já no primeiro texto lido, não é possível perceber tantos elementos de sentimento expressivo, uma vez que a linguagem não possui grande trabalho com as palavras para que seja considerado um texto literário. Voltando um pouco ao tema da fabulação e da literatura enquanto direito, como nos ensina Antônio Cândido, vamos conversar um pouco sobre outros aspectos sobre o potencial da leitura literária. Em determinado momento, Antônio Cândido diz que a literatura não corrompe nem edifica, mas trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza em sentido profundo porque faz viver. Ou seja, a leitura por si só não faz muito mais do que proporcionar uma outra possibilidade de vida, permitindo ao leitor experienciar situações que dificilmente ocorreriam no mundo real, e caso essas situações ocorressem, dificilmente elas seriam percebidas na nossa correria cotidiana. Portanto, há uma apresentação de um outro mundo que possui elementos comuns com o mundo que conhecemos, porém não pode se confundir com ele, com esse nosso mundo comum. Isso tudo faz com que a literatura tenha um potencial de nos afetar enquanto leitores em diversas esferas. Dentre essas esferas tem a emocional, nos ajudando a perceber melhor nossos sentimentos, e também tem a esfera social, nos ajudando a perceber como é nossa sociedade, bem como perceber o que gostamos nessa sociedade ou do que não gostamos nela. E falando assim, pode parecer que é um processo muito artificial, mas conforme o hábito de leitura for se intensificando, mais intenso é o modo que a literatura nos afeta enquanto sujeitos e enquanto cidadãos. Então, para dar continuidade em nossa conversa, eu recomendo muito a leitura de uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, que é chamada Homenzinho Verde. É possível encontrar o texto no manual que tem algumas obras que leremos, que está na descrição desse podcast. De todo modo, o final desse episódio será destinado à leitura da crônica, e nos próximos episódios conversaremos algumas coisas sobre essa crônica do Veríssimo que vamos ler. Eu recomendo muito que leiam como acharem melhor, mas é importante acompanhar o texto escrito, que vai estar no link. E se preferirem, vocês releiam depois com mais calma, mas o mais importante mesmo é ler, tá bom? É um texto curto e é bastante interessante. Daí, como uma pergunta para orientar um pouco a leitura, eu apresento a seguinte pergunta provocadora. Quais elementos de realidade e de imaginação você consegue perceber nessa crônica do Veríssimo? Então, muito obrigado pela atenção e vamos à leitura e até o próximo episódio. Homenzinho Verde, de Luiz Fernando Veríssimo. Uma moeda chamada real tem o mesmo problema de uma mulher chamada virtude ou um homem chamado intrépido.
A qualquer momento, seu comportamento pode desmentir seu nome. Ninguém espera que as cândidas sejam sempre puras e os plácidos nunca briguem, mas existe na vida deles a constante ameaça da notícia engraçada, como essa de que o valor real do salário mínimo não pode repor a desvalorização do real, porque um real arrasaria as contas públicas. Uma das tantas perversidades brasileiras é essa, sempre citada para explicar o mínimo ridículo. Um aumento real do mínimo quebraria prefeituras, governos estaduais e a Previdência. Isto é, vivemos num país cuja integridade institucional depende de a maioria de sua população não ganhar o suficiente para viver nele. Desde que se descobriu que Marte é um imenso estacionamento, fala-se menos em extraterrestres. Certo, os OVNIs voltaram e as pessoas continuam sendo raptadas por naves espaciais e devolvidas sem trazer um cinzeiro de bordo, mas o tradicional homenzinho verde, em visita ao nosso planeta, já não é tão invocado. E no entanto, as reações do hipotético visitante ao que ele veria no Brasil, fora os elogios à beleza do Rio, etc., dariam boas matérias, mesmo que previsíveis. Qualquer homenzinho verde sacaria de cara que o problema do Brasil é o que é produzido pela sua economia, uma das 10 maiores do planeta, lhe diriam orgulhosamente. Não passa para o país, não chega ao posto de saúde, à estrada, à escola, ao salário. O homenzinho imaginaria que a grande discussão no país seria como aumentar a porosidade, a permeabilidade, a capilaridade, ou sei lá que idade desta terra árida. Ou veria que, ao contrário, o maior debate nacional é como diminuir ainda mais o que a empresa paga pelo uso do país e do seu povo barato, e que a condição para que a administração do país não desmorone é manter o trabalho com preço de literalmente liquidação. Em seguida, ficaria roxo e pediria: "Alô, base, tire-me daqui, rápido!"